Fala pessoal, Sanatório Tricolor na área. Hoje nós vamos inaugurar um quadro novo no canal. Espero realmente que vocês gostem. É um quadro que deu um certo trabalho para fazer, a gente vai fazer mais. É a nossa história, é a nossa vida, é a nostalgia que a gente tem do passado. Então hoje é o dia que a gente vai inaugurar o Nostalgia Tricolor. Tá? Então eu vou pedir para vocês aí deixar um like, se inscrever no canal, vem muita novidade por aí, a gente vai fazendo, ainda estamos aqui com um cenário provisório, mas assim que a gente já vai seguindo, vocês vão ajudando a gente vai conseguindo fazer conteúdo bacana para vocês, tá? Então roda a vinheta aí e já vamos para cima, vamos ver aí essa história do nosso tricolor de 2005. Manda bala. A Libertadores começou para São Paulo e enfrentou um grupo com Universidade de Chile, Quilmes e The Strongest, time no qual disputou a primeira partida lá na altitude na Bolívia. O São Paulo começou perdendo o jogo por 3-1, mas heroicamente buscou um empate com os gols de Danilo, Luizão e Grafite, onde conquistou o primeiro ponto no campeonato, empatando o final por 3-3. Ponto importante que seria uma marca registrada no time durante o campeonato inteiro. O São Paulo tinha um objetivo que era muito claro, que era ganhar em casa, empatar fora ou conquistar o maior número de pontos fora. O segundo jogo marcou a estreia do São Paulo jogando no Morumbi contra a Universidade do Chile. E foi um chocolate. O São Paulo sobrou em campo, venceu por 4-2 os chilenos, com gol de Lugano, com Rogério, Cicinho e Grafite. Os gols da Universidade do Chile foi aquele tal de Joino, lembra? Pra quem lembra da torcida do 100 Mundial não vai esquecer. Aliás, esse time aí ele tem tendência a contratar jogador ruim que só faz gol no São Paulo, né? Ele marcou os 2 gols nessa vitória. O terceiro jogo foi na Argentina contra o Quilmes. Jogo na Argentina já é complicado, Quilmes mesmo um time sem muita tradição na época, mas o São Paulo também não tinha um retrospecto muito bom contra o time argentino.
Uma curiosidade desse jogo aí é o gol do Diego Tardelli. Antes daquela partida, o São Paulo não havia sequer empatado em jogos pela Libertadores, além de não ter nem feito um gol sequer na Argentina, jogando na Argentina. No final, o jogo ficou empatado em 2-2, pela primeira vez que o São Paulo conseguiu empatar na Argentina. E os gols do Diego Tardelli e Grafite foram os 2 primeiros gols que o São Paulo conseguiu marcar na Libertadores jogando lá. Quarto jogo, já marcando o retorno já da fase de grupos, o São Paulo jogou novamente contra o Quilmes, mas aí no Morumbi. E aí no Morumbi a história é diferente, né? O time nem jogou tão bem assim, mesmo assim passou o trator. 3-1 num jogo marcado por briga e expulsões. Esse jogo é aquele jogo que ficou marcado negativamente pelo racismo, né, do de sábado com o Grafite. Caso que foi até parar nas páginas de polícia aí por um ato lamentável, né? Coisa que era muito comum antigamente dos argentinos, hoje parece que estão tentando coibir essas coisas, mas é um ato que infelizmente marcou a história. Mas voltando ao jogo, né? Os gols foram marcados por Tardelli. Tardelli fez 2 gols naquele jogo. E o Cicinho aproveitando a cobrança de falta do Rogério. O Rogério bateu a falta, o goleiro espalmou, o Cicinho pegou e caixa. Final 3-1, jogo fácil, lamentavelmente. Lembrado não pelo futebol apresentado, mas por presepada de gente sem vergonha. Já no quinto jogo, o São Paulo foi até o Chile para enfrentar a Universidade do Chile. Esse jogo, na curiosidade, foi a saída do Leão, né? O técnico até então era o Emerson Leão. Ele saiu, foi pro Japão e quem comandou o time naquele jogo foi o Milton Cruz. O eterno tapa-buraco, né? O jogo foi pegado, né? O São Paulo empatou esse jogo 1-1. Gol do Luizão, o gol dos chilenos foi marcado de novo pelo Joinville no seu Mundial. Mas com isso o São Paulo já vai encaminhando, já estava praticamente encaminhando já a classificação. Sem muita dificuldade, é aquele negócio, empata fora, ganha em casa, passa o carro em casa, vamos tentar ganhar fora. E foi assim ali na primeira fase praticamente inteira. O último jogo da fase de grupo, ele teve outra curiosidade que foi a estreia do Autuori na Libertadores, né? O Autuori ele tinha estreado no São Paulo contra os Gambáticos. Quem lembra do Gambático, do Tevez, do Johnny Herrera, Passarella, aquelas tragédias todas lá. Ele estreou naquele jogo, São Paulo passou o carro nas galinhas naquele jogo lá 5-1. Né? E depois ele veio para a Libertadores ali pro primeiro jogo da Libertadores contra o The Strongest. Aí jogo fácil, jogo tranquilo, São Paulo sem dificuldade nenhuma. Aquela dificuldade do primeiro jogo, aquele medo da estreia na Bolívia, acabou virando um 3-0 no segundo jogo, no jogo de volta. Sem dificuldade nenhuma, e de Carlos, Luizão e Grafite fez o gol de São Paulo. E aí já estava tudo bem encaminhado, já vamos para a segunda fase, que ali é que o bicho pegava. E aí é que o bicho começa a pegar. Aí no sorteio das oitavas de final, quem aparece na nossa frente? A freguesada. Chegou a freguesada sem mundial. Aí o São Paulo já começou pré-classificado, né? E aí você sabe como é que era, né? São Paulo contra Palmeiras em mata-mata, em qualquer coisa, era caixa, não tinha jeito. Né? E o jogo, né? O jogo foi bem difícil. O primeiro jogo lá no Parque Antártico. Né, o jogo, você vê que foi um jogo pegado, foi um jogo complicado, mas é aquele negócio, né? Quem tem Cicinho deu uma patada linda na gaveta. O Marcos não pegava nem se ele tivesse um foguete no rabo. Resultado daquele jogo, 1-0, fora de casa, ganhando bonito, já pré-classificado, já para decidir ali no Morumbi. 1-0, gol do Cicinho.
Aí o jogo de volta, segundo jogo, Morumbi. Aí Morumbi a conversa é totalmente diferente, né? No Morumbi o bicho pega. Já com o adversário abalado, né? Um jogo bem mais fácil, que era para ser mais difícil, acabou ficando bem mais tranquilo. São Paulo sobrou em campo, bateu ali 2-0 o Palmeiras com os gols do Rogério e do Cicinho, né? Cicinho de novo, né? Marcos teve pesadelo demais com o Cicinho aí durante um bom tempo. Não conseguia dormir, que acordava olhando, via o Cicinho. Era uma coisa, ficou até doente, teve que fazer até tratamento, coitado. No final, despachando ali o 100 Mundial, é aquela bela frase que vamos repetir aqui em algumas oportunidades. O choro é livre, bacana. E que vem o Tigres. Já nas quartas de finais, o São Paulo já enfrentou o Tigres do México. Esse jogo ele foi marcado por uma atuação de gala dos maiores ídolos da nossa história. Sabe quem que é, né? Quem que é? O mito, lógico. Rogério Ceni ali, ele marcou 2 gols. Ele só não marcou o terceiro porque acabou perdendo um pênalti no final. E até aquele momento, toda vez que o São Paulo passou para a segunda fase da Libertadores, ele nunca tinha sido eliminado antes de uma semifinal. Ou seja, não era ali, né? Não era para ser. São Paulo ali meteu 4-0 no Tigres, praticamente já despachou o time mexicano, não precisava nem ter ido lá pro México gastar dinheiro de passagem. São Paulo sobrou em campo, 2 gols do Rogério, o gol do Luizão e o do Souza. Despachou, ali era só cumprir tabela mesmo no jogo de volta e já estava na semifinal. Depois de ter ganhado por 4-0 o primeiro jogo, o jogo de volta ele marcou uma fatalidade, né? Podemos dizer assim. Um campeonato até ali perfeito para o São Paulo. O último invicto da competição. São Paulo foi lá no México e aí já estava classificado depois de 4-0, né? Lá no México, viagem longa, a coisa complicou um pouco e acabamos sofrendo a primeira derrota. No final o jogo ficou em 2-1, com 2 gols de Silveira pro Tigre. E o gol do São Paulo foi marcado pelo Souza, né? São Paulo classificado, semifinal, e que vem o River, hein?
São Paulo encarou na semifinal o até então temível River Plate. Digo o temível porque até ali, naquela situação, o São Paulo tinha disputado 8 partidas contra o River Plate e só ganhou uma vez, que foi em 2003. Esse jogo foi um dos jogos mais difíceis, um dos jogos mais nervosos que eu já passei na minha vida. O River jogou praticamente dentro da área, só saía para contra-ataque, o São Paulo não conseguia, tentava atacar, não conseguia atacar. Era muita dificuldade, jogo muito difícil, argentino, lazarento. Mas, né, o São Paulo era muito mais time. Depois de um primeiro tempo muito chato, muito difícil, complicado, 0-0, começou o segundo tempo, aí a história já foi diferente. O jogo recomeçou praticamente igual, né? O River defendendo, saindo em contra-ataque, São Paulo atacando de todo jeito. E o São Paulo só conseguiu abrir o placar finalmente com o Danilo tendo que chutar de fora da área. Aí o River viu que ficou ruim para ele, teve que começar a sair. E foi aí que o São Paulo começou a se soltar, conseguiu jogar melhor, né? Até que os 44 minutos do segundo tempo, o Luizão cruzou a bola, o Lúcio Gonzalez, aquele Lúcio Gonzalez mesmo, aquele que tá zanzando por aí até hoje, meteu a mão na bola, pênalti pra nós. Aí, Rogério Ceni na bola, na marca da Cal, é o quê? É gol, né? Não tem jeito. Final 2-0. Jogo que bem difícil, ficamos com uma baita vantagem, né? E era só administrar mesmo no jogo de volta. Aí o jogo de volta em Argentina, imprensa toda contra o São Paulo, todo mundo falando não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eu lembro até hoje, nojo que tava assistir programa esportivo naquela época. E esse jogo de volta ele foi o cala-boca para a imprensa, né? Tanto que menosprezou o São Paulo durante todo o campeonato e naquele jogo contra o River, foi um cala-boca, um dos cala-boca mais gostoso que eu já ouvi na minha vida, hein? Logo no começo do jogo, em vez do River, que tinha tomado 2 cocos na cabeça no Morumbi, começar pressionando, quem pressionou foi o São Paulo. Até que logo com 10 minutos, Danilo já pegou uma bola de cabeça, cabeceou, botou pra dentro, 1-0. A cara de choro dos argentinos. E ali já era só garantir, era só cadenciar. E já tava na final. Ali a esperança já aumentou. Foi ali que eu falei, não, ninguém passa da gente, o título não tem como não ser nosso, não. O River até tentou, chegou a empatar, né? Mas o São Paulo tinha o Amoroso e o Fabão, né? Meteu 3-1 e nem o outro 3-2 ali, o outro gol do River no finalzinho ali, não serviu pra nada. Ali eu já falei, já pode mandar já imprimir a faixa, porque o título já tá na nossa mão. São Paulo ganhar do River da forma que ganhou, daquele jeito, não tinha pra ninguém, a gente não tinha como ficar mais confiante, né? E vamos lá, né? Mas lá tinha Atlético Paranaense, né, de Aloísio. Porra, Aloísio, você me ferra, hein, Aloísio? Caramba, né? Mas, vamos lá, vamos pra final. Enfim, a final. Depois de 11 anos, finalmente a gente foi parar numa final de Libertadores de novo, né? O primeiro jogo da final foi um jogo difícil demais. Ele foi, olha, pela minha lembrança, um jogo mais difícil do que o jogo contra o River. Esse jogo, além de difícil, logo com 14 minutos, logo no primeiro tempo, no comecinho do jogo, o Aloísio já abriu o placar, né? Porra, Aloísio. Caramba, Aloísio, você também, pelo amor de Deus, viu? E o jogo foi assim o primeiro tempo inteiro, parelho, pra lá e pra cá, um jogo pegado, um jogo complicado. E acabou o primeiro tempo, os caras ganhando. Olha, foi um jogo embaçado, hein? Primeiro tempo foi embaçado. Mas isso até o começo do segundo tempo, né? 6 minutos do primeiro tempo, o Júnior já cobra uma falta na cabeça do Mineiro. Olha
O Mineiro, no meio do zagueiro, cabeceando para meio do gol. Goleiro espalmando ali. Pra mim, uma falha meio esquisita ali do goleiro, né? Mas o que importa é que bateu na cabeça do Durval. E aí é um empate. Aí foi o alívio, 1-1. Jogo complicado, mas a decisão vai ficar pro Morumbi. Aí no Morumbi, já sabe, né? No Morumbi o bicho pega, campeão. Um fato curioso depois do final desse primeiro jogo foi a declaração do Antônio Lopes, né, que era técnico do Atlético naquela época, naquele jogo. Ele falou assim, eu vou ler do jeito que ele falou. Não acredito em grande pressão no Morumbi. Vejo o estádio como um campo neutro no segundo jogo. Dá pra comentar alguma coisa ou a gente deixa? Vamos deixar, né? Porque o resto é história, né? Vamos lá pro segundo jogo. Jogo de volta, finalíssima, aí não tem mais choro nem vela. Morumbi, o São Paulo repete a mesma escalação da primeira partida. E já começa naquele jeito, né? Já começa naquele ritmo frenético, né? Aí naquele ritmo muito louco do São Paulo, já 7 minutos jogando, já mantendo bola de cabeça, passando perto do gol. Até que numa triangulação perfeita ali entre o Danilo e o Luizão, ele chutou a bola no rebote, o Danilo já tocou pro Amoroso, já marcou o primeiro gol, aí já a felicidade já cantou, né? Aí 1-0 pra gente, o ritmo do jeito que tava, ali não ia ter pra ninguém. Mas era só 1-0, né?
O Atlético ali, depois do primeiro gol, tentou até pressionar ali, mas não tinha jeito. São Paulo tava demais. São Paulo tava voando, tá todo mundo voando em campo ali. Até que numa cobrança de escanteio, né, o Fabão deu uma bicuda de cabeça praticamente, o tamanho de força daquela pancada. E aí já sacramentou, né? 2-0. Aí você já podia cantar, você já podia fazer, você já podia ver o que você queria, pra onde você ia, que era só esperar apitar e sair comemorando. Mas você pensa que acabou? Não acabou não, tinha mais ainda. 27 minutos do segundo tempo, Amoroso ali já pegou a bola, cruzou pro Luizão. Luizão só teve trabalho só de deixar a bola bater. Ali até se fosse o cone do Fred, ali a bola ia bater nele ali e entrar dentro do gol. Era o terceiro, abrindo a porteira, arrebentando com o Atlético. Desculpa aí a Luísio, mas não teve jeito, né? É sacolada mesmo, até na final. Mas isso aí foi o resumo do São Paulo durante o campeonato inteiro. São Paulo jogando em casa ali, não perdia pra ninguém e só tomava chocolate quem resolvia aparecer na frente. É jogo, gol atrás de gol, é ali no Morumbi, o bicho pega mesmo e não tem jeito e é isso aí. Aí no finalzinho, o Autuori coloca o Diego Tardelli para jogar, ali para fazer aquela substituiçãozinha ali no final já. E o que acontece? É gol de novo. É Tardelli da vez agora, fazendo o último gol, 4-0 pro São Paulo. Pode estourar os fogos, pode acender os rojão aí, pode fazer o que quiser, porque é campeão. E aí é só festa. Aí é o Tri da América, nenhum outro brasileiro havia conseguido tal feito e até hoje, 15 anos depois, ainda ninguém superou. Pra você ter uma ideia, isso é o orgulho de ser São Paulino.